Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM. É sempre uma honra, né? É sempre uma alegria nós estarmos aqui e levarmos a todos vocês que nos acompanham através da rádio, que nos acompanham através da nossa live, esses valores primários, né? Valores básicos que estão no Evangelho de Jesus, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele que nós trazemos, né? E ali, através das palavras de Jesus, através das oportunidades que a vida nos oferece, que a gente possa verdadeiramente, né, construirmos esses nossos edifícios, né? Ou seja, a nossa personalidade, o nosso caráter, o nosso, enfim, a nossa estrutura moral e ética em cima desses valores que são eternos, né? A gente falou também outro dia e a gente repete, e eu gosto de repetir às vezes isso pela importância que isso tem, né? Lá um dos fariseus, né, chega para Jesus, que era um doutor da lei, né? E diz assim: Jesus, mestre, o que faço para ter a vida eterna? Aí ele diz: o que está escrito na lei? E ele enumera a lei. Ele enumera a lei. E aí Jesus responde isso: fazes isso e vivereis. Então, existe uma lei, existe uma ordem, existe todo um princípio que é exatamente dentro desta ideia de princípio que nós estamos aqui, fazendo o Evangelho na rádio, né? Levando a todos vocês e incorporando a todos nós, né, esses valores eternos que hão de auxiliar cada um de nós na sua trajetória evolutiva. Então, aqui estamos. Hoje, então, nós contamos com a presença da Beatriz, né? E ela vai abrir o Evangelho na rádio. Bom dia, Bea, tudo bem? Bom dia, Ademir. Bom dia, Alessandro, que está ali na coordenação. Bom dia aos nossos rádio ouvintes, o pessoal que nos acompanha pela live também. Tenhamos todos um bom dia e que Jesus esteja no nosso coração. Bom, então, abrindo o Evangelho. Antes que tu abra, tu falaste que Jesus esteja no nosso coração. É bonito, é lindo isso, né? Evangelho na rádio. Evangelho na rádio. Tu tem o Evangelho na mão. Sim. Em curtas palavras, digamos, né? Jesus e Evangelho, como é que eles andam? Como é que é? São vizinhos teus? Tu conhece esse pessoal? Como é que funciona? Pois bem. Porque às vezes os vizinhos, a gente conhece mais dos vizinhos do que, né? Sim. O Evangelho é consolador. Ao mesmo tempo que ele é consolador, ele nos indica um caminho. Porque ele foi dito por Jesus, né, através dos seus apóstolos. Então, eu costumo sempre dizer que o Evangelho é um código seguro de conduta, de moralidade, de conforto, de consolo. Então, tudo está no Evangelho. Basta só que nós queiramos buscar. Eu costumo sempre abrir o Evangelho de forma aleatória. Antes disso, eu sempre mentalizo para que venha alguma resposta para o meu dia, uma orientação, um encaminhamento, enfim, alguma coisa. E sempre vem, sempre vem. Mesmo que muitas vezes eu leia aquilo e, num primeiro momento, eu pense: o que será que quer dizer isso? Depois, no decorrer do dia, eu vou entender aquelas palavras porque eu precisei colocá-las em prática. Então, o Evangelho, ele é maravilhoso. É o código seguro para todo cristão que quer seguir os exemplos de Jesus e as palavras e a sua orientação. Eu diria assim, né, Bea, que às vezes nós vivemos num mundo tão separatista, né, de tantas separações, tantas coisas assim, que quando a gente fala em Jesus e a gente fala no Evangelho, parece que nós estamos
levantando, digamos assim, um partido ou levantando uma bandeira, quando que na realidade o Evangelho de Jesus, as palavras de Jesus, é para a humanidade como um todo, né? Exatamente. É para a humanidade como um todo. Então, eu acredito que nós haveríamos de ser mais sensíveis em relação a esses nossos grandes irmãos, né? Jesus, Gandhi, muitos outros que vieram e que tentam nos mostrar o caminho. Mas muitas vezes a gente cria aquela barreira, né? A gente simplesmente diz, não, Jesus, o Evangelho, isso aí é coisa lá dos católicos, isso aí é coisa lá do... Evangélicos. Né? Exato, os evangélicos ainda mais, né? Então, eu vejo assim que a maioria de nós, como dizia o próprio Jesus, prefere ir pelo caminho largo do que ir pelo caminho estreito, né? De verdadeiramente tentar entender, né? O que esse grande irmão nos mostra, não só pelos seus exemplos, mas também pelas palavras que ele deixou. Então, que bom, né? Que tu tem essa proximidade, né, com o Evangelho, que todos nós tenhamos essa proximidade, mas vejo ainda muito uma questão de uma necessidade. Sim. De uma necessidade. Porque aí tu vai dizer assim, não, mas aí vocês têm o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aí a gente vai dizer, não, mas foi Allan Kardec. E Allan Kardec não criou o Espiritismo. Allan Kardec, ele foi o codificador. Exatamente. Então, essa missão de Deus, né, não foi confiada na cabeça de um homem, e sim foram os espíritos que, numa questão profética, né, num tempo devido, trouxeram para nós, né, esse novo código atualizado daquilo que devemos e não devemos fazer. Enquanto que a maioria, né, das coisas que estão ali fora, todas elas são assentadas na cabeça de um homem. Exatamente. Hoje tem mais igreja do que bar. Mas também é uma coisa não muito boa, né? É. Mas digamos assim, por quê? O cara resolve criar uma igreja, ele cria uma igreja. Sim. E ele diz que eles estão no caminho correto, né? Então, Inclusive, sem entendimento, sem uma interpretação, o que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de acessar o Evangelho é que a maioria, pelo menos, diz que o Evangelho é de difícil entendimento. eu concordo. Eu também concordo, principalmente a questão das parábolas de Jesus. Sim. Em que é preciso ter um conhecimento prévio para poder ter esse entendimento. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá essa oportunidade. Sim. Porque, através dos nossos irmãos espirituais mais elevados, ele nos traz essa ajuda, esse entendimento do Evangelho. Claro. Sempre nessa ótica, né, daquilo que Allan Kardec codificou, trazendo as mensagens dos nossos irmãos espirituais mais elevados, que estão no mundo espiritual e que nos contam como é o mundo espiritual. Abrindo essa cortina em que o mundo material e o mundo espiritual parece que não interagem, mas eles interagem diretamente, o tempo todo. A tal ponto que o próprio Jesus, sendo Jesus, ele poderia ter dito assim, não, eu não vou me entregar aos 33 anos, né? Vou viver mais. E não, ele vai e ele, digamos, se sujeita a tudo isso, demonstrando que o verdadeiro reino, digamos, não é o que a gente tanto ama e admira, que é a questão material, e sim a questão íntima, né, do coração, da imortalidade da alma, que foi o que ele fez. Exatamente. E Jesus sempre dizia, né, eu vim para fazer a vontade do meu Pai e não a minha. Claro. Então, aquilo que tinha sido designado para ele, ele quis cumprir, porque ele estava para cumprir a vontade do Pai. E se nós quiséssemos cumprir a vontade do Pai, Sim. nós usaríamos muito mais o Evangelho como um orientador, como um código, como eu disse anteriormente, né? Como um orientador para o nosso dia a dia. Algumas pessoas dizem, sim, mas
Se eu fizer o evangelho todos os dias, de que vai me adiantar? Eu não vou me livrar do sofrimento, não resolve meus problemas, parece até que tenho mais problemas. Pois bem, ele é consolador, ele é orientador e consolador. Né, ele explica a origem, o meio, o fim. Exatamente. Ele amplia essa questão da justiça e do amor do Pai, que às vezes nós não compreendemos porque nós rotulamos Deus como uma coisa humana. Sim, né? exatamente. Ele amplia. Então, se tu vai mais na sutileza da coisa, tu vai ver que verdadeiramente essas situações não foi um Deus que derrama doenças, derrama problemas, e sim, é uma questão de justiça. Exatamente. Que tu está colhendo o que tu plantou, só que às vezes tu não entende essa questão do tempo. Esses novos ensinamentos, eles vêm exatamente para nos esclarecer essas coisas, né? Exatamente. A gente costuma sempre dizer, né, que nós queremos que através do evangelho, através das nossas orações, enfim, nós gostaríamos que os nossos problemas desaparecessem, que alguém resolvesse esse problema para nós. E o evangelho nos diz justamente o contrário, Sim. que ele vai nos fortalecer para podermos superar os problemas. Porque ele trabalha todo dentro de leis, né? Exato. Te lembra? O próprio Jesus diz, né? Há nenhuma cruz mais pesada. Exato. Então, se tu estás passando por uma dificuldade dentro de um Deus Pai amoroso, que Ele é justo, e dentro de um conjunto de leis evolutivas, nunca te darão um fardo mais pesado. Exato. Então, tu é capaz. Sim. Mas tu tem que tentar. Por isso que a maioria dos nossos irmãos, né, os mais evoluídos, todos eles se sacrificaram, mostrando que o trabalho, o sacrifício, a luta é primária, né, é necessária no nosso dia a dia. Tanto é que o próprio Jesus disse, ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, primeiro tem que partir de mim. Sim. A disponibilidade de fazer, de trabalhar, para depois, aí sim, serei auxiliado pelos irmãos espirituais ou pelo céu, né, como é dito no Evangelho. É que eu acho também, né, Bea, que o grande salto evolutivo, né, que a gente está dando é que essas responsabilidades caíram sobre a pessoa, né? Sim. É tudo contigo agora. Claro, tem o templo, tem a igreja, tem a casa espírita, tem toda essa estrutura, mas na realidade é uma postura tua. Exato. Né? Por quê? Porque isso tudo te liberta, mas te responsabiliza. Exatamente. Então aquela história de, não, vão fazer por mim, isso aí com o tempo não tem mais fundamento, né? Sim. Força. Inclusive é bem interessante, né? Porque recentemente houve uma pesquisa e as pessoas, nessa pesquisa foi verificado que o número de espíritas tem estabilizado, não tem aumentado, né, como uma adesão espiritual, né? E aí se busca respostas para essa questão. Por que essa doutrina que é tão maravilhosa não está conseguindo mais adeptos, né? Sim. E aí entra bem essa questão da responsabilidade, né? A maioria de nós não quer responsabilidade. Somos crianças, né? Ainda... Espiritualmente falando. Então, quando o nosso pai chega para nós e diz, olha, agora tu vai ter que fazer isso, isso, isso. Ele diz, não, mas eu não quero, eu gostaria de, né? Exatamente. E o mundo nos oferece tudo isso. Sim. Então, enquanto fica se prometendo que alguém vai resolver o problema para nós, é muito mais fácil eu buscar essa condição. Sim. Agora, quando eu conheço o Evangelho... Até porque se eu não chegar naquele fim, a culpa é dele, né? Exato. Verdade? É assim mesmo. Eu fiz a minha parte. Eu até contribuí. Sim. E dentro do Espiritismo, nós vemos, nós conhecemos e sabemos que a responsabilidade é toda nossa. Aí alguém pode pensar... Tá, mas então não adianta eu pedir para a espiritualidade me auxiliar? De modo algum, né? Então a espiritualidade, o nosso anjo da guarda, os nossos amigos espirituais, eles estão sempre prontos para nos auxiliar. Claro. Né? Eles nos acolhem na nossa dor, no nosso sofrimento, nos amparam.
Aliás, eu costumo sempre dizer que se nós não tivéssemos o auxílio deles, nós já estaríamos perdidos há muito tempo. Claro. Né? Mas não, eles estão sempre conosco. É que nós nos afastamos, através da nossa energia, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, nós vamos nos afastando. Mas eles sempre estão próximos, basta nós elevarmos o nosso pensamento, elevarmos a nossa energia, que eles prontamente nos atendem. Sim, porque Jesus diz assim, né? Qual é que é o pai, né? Só para ilustrar o que tu está dizendo. Qual é que é o pai que o filho pede um pão, né? Tu dá uma serpente. Ou que ele pede, que pede um peixe, tu dá uma serpente. Ou que pede um pão, tu dá uma pedra. Ele diz, se vós, sendo maus, fazeis coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus, nosso Pai, que é bom. Então, se nós, que somos crianças, a gente consegue se ajudar, a gente consegue se fazer o bem, muitas vezes, imaginemos nós a estrutura espiritual, né, que são seres que estão, digamos, mais próximos da consciência do Pai, imaginemos nós o que eles não farão por nós. Exato. É que às vezes nós, de uma forma infantil, né, nós queremos um resultado rápido, sem esforço, né, que resolva o nosso problema e muitas vezes equivocados, né? Sim. Porque achamos que somos pessoas boas. Não, eu não faço mal a ninguém, eu sou bom. Não. Sermos bons é fazermos o bem. Exato. Então vamos lá. Abre o Evangelho aí. Que capítulo tu pegou? Capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Sacramento. É uma mensagem, né? É uma mensagem de Paris, de 1863. E está em que capítulo que ele está? Capítulo 8. Vamos achar aqui, vamos ver onde que ele está. Volta um pouco mais, eu acho. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Que aí Jesus diz, né? Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Vê que lindo que é isso também, né? Porque verão a Deus. E olha só, essa mensagem vem bem a falar daquilo que nós recentemente estávamos falando. Então diz assim: meus bons amigos, por que me haveis chamado? Sim, eu vou relatar porque eu conheço, né, e li. Como eles tinham um contato muito grande naquela época com a espiritualidade, eles levaram uma menina, né, Sim. cega, para que eles pudessem curar ela. E então, com essa menina aí, eles abriram a mesa, né, e aí eles pediram para que ela fosse curada. Né? E aí, então, quando eles esperam a resposta, é essa resposta que vem. É a resposta que vem, que é aquela que nós vamos ler agora, então. Então, meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram sobre ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres, sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão aquele que é nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei, do fundo do vosso coração, meu Pai, curai-me. Mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois dessa prece, meus bons amigos... Segura, aí depois tu vai. Não, porque para nós até... Geralmente a gente dá uns cortes para... ampliar, né, para aqueles que nos ouvem.
Então, essa entidade, eu acho que ela devia ter feito curas, né? Então, levaram essa menina para que fosse feito, ou tentassem fazer uma cura. E ela explica de uma maneira bem, digamos assim, aberta e lógica, né, de como é que funciona. Sim. Ou seja, tudo tem um tempo. O tempo é de Deus, né? E não o nosso querer, os nossos interesses. Então, ele diz assim, até que ponto a gente acha que isso seja, né, uma perdição? Então, quer dizer, né, ela diz assim, muitas vezes o sofrimento da carne é um mal necessário para que haja, né, uma transformação interna. E é exatamente essa transformação. Por quê? Qual a origem dos males? Né? Sim, sai nós. Muitas vezes a gente coloca aqui, nós aqui perfeitos, falando na rádio, e nesse momento nascendo crianças totalmente debilitadas, né? Sim. Onde é que está a justiça de Deus? Exato. Exato. Por que dá para uns um monte e para os outros não? Então, esse que vai sofrer tanto, por que ele vai sofrer tanto? Senão, pelo cadinho da carne, haver uma transformação espiritual, né? É bem interessante aqui também que diz, né? Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão aquele que é nosso Pai em tudo. Ou seja, ninguém de nós faz milagre, nem o próprio Jesus não fez milagre. Ele dizia, a tua fé te salvou. Ou seja... Milagres que a gente diz é aquilo que vai contra as leis da natureza. Exato. Tudo que Jesus fez é perfeitamente compreensível e a ciência explica. Exato. É que Jesus era Jesus e nós somos nós, né? Sim. Na condução, né? Como também ela, nessa situação, não que ela fosse limitada. Ela respeitou. Porque o próprio Jesus, vários ele não curou. Sim. Exatamente. Nazaré, onde ele nasceu, ele não curou ninguém. Exato. Né? A tua fé te curou. Sim. Imagina aquela menina, há 10 anos ela sofria, e aí ela disse, se eu tocar em Jesus, estarei curada. E ela vai lá, toca em Jesus, e instantaneamente ela... Por quê? A questão de chegou o teu tempo, né? Sim. Então não existem milagres. Existe um tempo para que as coisas aconteçam dentro de um trabalho interno, né, individual de cada um de nós, né? Exato. Então, seguindo a leitura aqui. Depois dessa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre. A força e a coragem vos serão dadas. E talvez também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente como uma recompensa da vossa abnegação. Vê só, pedido timidamente como recompensa da vossa abnegação. Cara, isso é interesse. Não é verdade? Sim. É puro interesse. É puro interesse. Ela deu um tapinha assim, muito... Quer dizer, Deus, eu sou tão queridinho, faço as coisas tão certinhas. Olha para mim que eu estou aqui mim. sofrida. Ela disse, tchê, nós sabemos das coisas e não é essas palavrinhas aí ou essas atitudes curtas, né? De criança mesmo, né? Exato, que farão... Criança espiritual. Sim, que a criancinha quando ele se joga no mercado, né? Sim. Que ele quer o doce. Sim. Mas, uma vez que estou aqui, isso era o Espírito falando, né? Sim. Numa assembleia onde se trata, antes de tudo, de estudos, Exato. eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Bem-aventurados da expiação. Ou seja, está sendo cobrado um preço deles, ao qual é muito importante para eles. Exato. Então, e dentro da justiça, Deus o permitiu. Porque chegou o tempo deles de pagarem essas contas antigas, né? E mais interessante ainda, né? Quem de nós não ficaria feliz sabendo que pode quitar a sua dívida? Mas desse jeito é complicado, né? Porque nós não temos o entendimento daquilo que nós sempre comentamos, né? Enquanto nós não entendermos que somos espíritos eternos, todas as coisas que nos acontecem no dia a dia, ou as dificuldades, as limitações, etc., elas passam a ter um peso muito maior. Sim. Muito maior.
em contrapartida, né, quando nós temos esse entendimento que somos espíritos eternos, Sim, vamos ser e gratos pela oportunidade Claro. de poder resgatar a nossa E dívida. que não cai um fio da tua cabeça sem que Deus o saiba, ou seja, que tudo está atendendo uma lei grandiosa, né? Sim, É ali que tu encontra realmente a resposta, né, para os nossos males. Claro que uma cegueira uma coisa assim muito forte, né, bem pontual, sim, né? E nós temos as nossas dores, as nossas doenças, coisas assim. E muitas vezes nós não compreendemos que existe a necessidade da mudança. E aí a gente às vezes não leva isso a sério, né? A tal ponto que a gente brinca um monte de vezes. O cara tem um monte de problemas, vai lá, e aí o médico diz assim para ele: ó, tu tem que parar de fumar. E às vezes nós não paramos de fumar. Por quê? Porque achamos que aquilo é mais necessário, né, do que, de repente, eu fazer um sacrifício para alongar a minha vida e, de repente, aprender mais com a própria vida, né? sim. Então, é difícil. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa da vossa perdição. Tá, vamos voltar para Jesus, te cortar. Tu tem 2 olhos bons, né? E aí, em vez de tu fazer um bom uso dele, tu fez um mau uso. E Jesus disse que antes de tu fazer um mau uso do olho, seria vantagem que tu arrancasse ele. Porque se tu fosse para a verdadeira vida, que é a continuidade da vida, tendo feito um uso errado dos teus olhos, né? O que aconteceria com os teus olhos? Isso mesmo. Tu entende? Tu perde. Sim. Tu perde. Porque aquilo que te foi dado, e te foi dado toda a liberdade, e te foi dado todo o amparo, e te foi dado, né, digamos assim, o auxílio, tu fez um mau uso. E um Deus Pai bom e justo, não é que ele te tire. Não. Ele simplesmente vai te mostrar, né, aquilo que tu deveria ter feito com as ferramentas que te foram dadas. Então, nós estamos simplesmente colhendo o que semeamos. Em outro tempo, é claro. E sempre, eu costumo sempre dizer que sempre temos a misericórdia divina que nos ampara, que nos auxilia nessas provas, nessas dificuldades. Então, eu tenho uma limitação X. Eu não vou ser desamparada. Alguém sempre vai estar por perto para me amparar. Porque, diferente daquilo que nós imaginamos, que anjos eles estão só na espiritualidade, Sim. não, nós temos anjos ao nosso redor. Com certeza. Físicos, Sim. materiais aqui, Sim. né, que são muitas vezes a nossa família, um amigo, né? São anjos que a espiritualidade coloca ao nosso redor para nos auxiliar, para nos apoiar nas dificuldades que nós estamos enfrentando. Então, sempre nós temos a misericórdia de Deus, mesmo quando nós falhamos. É porque até inclusive no capítulo anterior aqui, tem lá o bem e o mal sofrer, né? Sim. Eu te cobro uma dívida, mas como tu me paga ela? Né? Então, tu pode me pagar aceitando aquilo e honrando, assumindo a tua dívida, como muitas vezes tu pode simplesmente te revoltar, negar a dívida, só que negando a dívida tu vai contrair uma dívida ainda maior, né? Então, por isso que às vezes o Consolador, ele vem exatamente te ensinar para que tu pague honrando as dívidas. Porque são dívidas tuas. E quando tu não quer pagar, tu diz simplesmente, não, isso eu não estou devendo. Mas como tu não está devendo se alguém está te cobrando? Até porque a maioria dos espíritos, nós, enquanto espíritos eternos que somos, a maioria de nós escolhe essas provas como uma forma de pagamento. Claro, muitos de nós, essa escolha não lhe é permitida em função do pouco esclarecimento. Mas aqueles que têm um pouco mais de esclarecimento podem fazer a escolha das suas provas. Lógico que quando estamos no mundo espiritual, nós pensamos que vai ser muito tranquilo passar por essa prova,
porque estamos lá. Sim. Mas quando nós estamos aqui, a prova se torna muitas vezes bem pesada. Mas como disse antes, sempre temos amparo das pessoas que nos cercam e dos amigos espirituais. Com certeza. Um exemplo simples, né? Digamos que a gente tenha tido, né, eu e tu, problemas gravíssimos durante esta vida. Aí adentramos nós ao mundo espiritual e a gente compreende que nós não deveríamos ter feito isso. Então, pela misericórdia do Pai, nós temos uma nova oportunidade. E essas novas oportunidades, elas vão acontecer sempre numa situação de proximidade, numa situação, né, daquelas leis, né, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o que que acontece? Nós vamos criar uma situação onde que, numa nova oportunidade, nós possamos fazer um pouco melhor aquilo que, por orgulho e por egoísmo, nos distanciando do Evangelho, nós não fizemos, né? Exato. Nós não fizemos. E aí somos convidados a fazer isso. Por isso que muitas vezes a gente vê nos casais, até nos relacionamentos, aquela coisa tão dual, né? Do amor e do ódio andando junto. Sim, E pertinho, né? bem pertinho. Mas por quê? Porque tu só odeia quem tu amou. Entender? Sim. Se tu não sentisse nada por mim e tu me visse com outra, tudo bem. Agora, se eu sou, digamos, teu companheiro, coisa assim, eu te fiz promessas, né? E no outro dia tu me vê com outra, é difícil digerir, né? Então, por isso que todos os ódios, eles nasceram de amores. E a partir do momento que a gente compreende isso, também vai nos auxiliar a entender, né? Que eu não teria feito para sentir o que sinto, Exato. né? Ah, quantos há sobre a vossa terra que maldirão um dia nas trevas terem visto a luz? Sim, Assim, são felizes estes que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais que vós vedes, claro. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado a entrever em tua cegueira. que lindo que é isso, né? Olha que lindo isso, né? E profundo, né? E profundo. E com base. Ou seja, o próprio Jesus fala, tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Ou seja, nós somos cegos para as grandes verdades, né? Sim. Então, muitas vezes, aquela cegueira, ela é salutar para aquela alma, né? E aquela alma deveria aproveitar, né, dessa limitação para vislumbrar aquilo que é verdadeiro, ao invés de ficar aí reclamando, se vitimizando, que é o que mais a gente vê, né? Sim. E fazendo disso uma oportunidade evolutiva. E por isso que ela nos ensina dessa maneira, né? Exato. Ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade. Toca, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos. A cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. Eu diria assim para todos que nos ouvem, né? Que se a gente tivesse a oportunidade de conversar com um cego, né? Um cego próximo, né? Que a gente vai ver o quanto, claro, depende da visão que ele tem, né? O comportamento dele e tal. Mas a gente vai ver o quanto ele é grande
né? Nessas questões que, como ela própria falou, que muitas vezes esse nosso olho, ele nos leva a essas questões materiais, que é a nossa perda. E a não visão material, ela te faz ver outras coisas. Então a gente vai ver que para aquele cego, a visão dele é totalmente diferente do que a nossa. Ele não tem apegos. Não. E eles desenvolvem, né, uma sensibilidade incrível. Sim, né? Exato, né? Eles desenvolvem uma sensibilidade incrível. Eu tive a felicidade de conviver com algumas crianças, né, na rede municipal, Sim. que elas são cegas, e é tão incrível, porque quando elas querem te conhecer, como elas não têm olhos de ver, elas te tocam. Se elas te palpam, até o rosto, né? Sim, todo. Né? E eles dizem, eu sinto uma coisa boa. Que legal, né? Então, assim, eu sinto essa coisa boa, é a energia Sim. que cada um de nós tem. Claro. E que eles têm essa sensibilidade de sentir. Porque eles não têm outras ferramentas, né? Exato. Porque o olho distancia. Distancia. O que o nosso olho faz em relação a alguém que a gente vai conhecer? Tu julga, né? Distancia. Exatamente, a gente olha de cima a baixo, julga pela roupa, pelo cabelo, por isso, por aquilo. E eles não. Eles sentem a nossa energia, claro. E ao nos tocar, eles têm uma sensibilidade incrível, porque eles dizem, como tu é lindo. Sim. Porque eles sentem cada um dos nossos traços. A tua tez, né? Enfim. A tua pele, claro. Né, e tal. Quando tu fala, eles dizem, que voz bonita. Porque eles têm toda essa sensibilidade. Exato. Então, sim, né? Que, como o próprio Jesus aqui, né? Como esse nosso irmão aqui fala, né? O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir, sim. Através do julgamento, né? E o olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Alçar para Deus. Por quê? Porque não tem quase nada que te prende aqui. Exato. Né? Não tem nada que te fascine. Né? Essa é a palavra. Sim. E aí, tu não tendo esse elo forte, né? Tu te solta mais. Né? Tu te solta. É fantástico. Porque os olhos nos prendem à matéria, né? Com certeza. Nos prendem à matéria. Então, só para concluir aqui essa mensagem, né, que esse Sim. Espírito Vianney nos deixou. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias ditosa? E quem sabe se essa alegria não te perderia. Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a teu turno, ora e, sobretudo, medita em tudo o que acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós todos que estáis aqui, recebei a minha bênção. Então, essa é a mensagem do Vianney, em Paris, 1863. Vê que interessante, né? Aquilo que ele estende para ela, né? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Por isso que a gente às vezes diz que tem que ser estudado, né? O Evangelho tem que ser estudado, o Evangelho segundo o Espiritismo tem que ser estudado, porque às vezes uma palavra, uma frase que tu não entenda, não resolve tu ler um texto. Exato. Não resolve, né? Deus que fez a felicidade. Então, a felicidade, ela está aí. É para todos. Exato. Mas ele permite. Mas por que ele permite? Porque ele te deu o livre-arbítrio. Exato. Ele te deu o livre-arbítrio e tu, às vezes, por olhos, né? Por orgulho, egoísmo, por interesse, por, enfim, N situações, ao invés de tu atender aos desígnios, né, que estão na lei, o que tu fez? Plantou e vai colher. Então, às vezes, parece um tanto quanto, assim, um Deus severo, né, uma coisa olho por olho. Não, não. A felicidade está aí. Ela sempre esteve aí. Foi tu que, né? A tal ponto que, muitas vezes, nós perfeitos, com olhos, tudo... Olha,
ao uso O uso que nós fazemos. que nós fazemos dessas ferramentas, Sim. que seriam ferramentas para o bem. Para o bem. E não para, né, que nem o próprio Jesus diz, se teu olho é motivo de escândalo, arranca, né? Sim. Porque o que é motivo de escândalo? É tu usar aquilo que te foi emprestado de forma indevida, né? De uma forma negativa. Então, isso foi em Paris, 1863. E eles colocam essa mensagem bem nesse texto aqui da pureza dos corações, ó. Sim. Ó, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Ou seja, nós não vamos ver a Deus com os nossos olhos, Não com esses que nós imaginamos. né? Aliás, aquilo que nós muitas vezes falamos, né? Para sentir, para não ver, né? Mas para nos aproximarmos de Deus, nós só conseguimos fechando os nossos olhos. Sim. Que é quando fazemos uma meditação, quando fazemos uma oração. Então, por que nós precisamos fechar os nossos olhos para nos aproximarmos de Deus? Para nos elevarmos mentalmente, espiritualmente, Sim. para que as coisas da matéria não nos distraiam. Exato. Tu tem que sair do 2, digamos, e lá, né, como dizia Jesus, se tu quer falar com Deus, entra lá no teu quarto, te fecha lá, Exato. quietinho, abre teu coração, que em silêncio, ele vai, né, te auxiliar. Então, é uma necessidade, né, essa questão de compreendermos como funciona. E trazermos aos nossos dias Jesus, trazermos aos nossos dias o próprio Evangelho, é uma necessidade, é claro, mas eu diria assim, feliz daquele que dedica um tempo ou aproveita desse tempo para verdadeiramente matar o homem velho, né? Dar um significado novo, né, Bea? Dá um significado novo, com certeza. Nós estamos quase estourados no tempo, né? Nos falta ali mais uns minutinhos. Se tu quiser dizer alguma coisa em cima. E o interessante é que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o texto anterior é as palavras de Jesus, aqui daqueles dos escândalos, né? Uhum. Ele fala, ó, se a vossa mão ou o vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-o e atirai-o longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, né? Ou seja, que tu acorde, não tendo um só pé uma mão, do que terdes os dois e serdes jogados no fogo do inferno. Serdes jogados no fogo do inferno é eu chegar para ti e dizer, Bea, querida, o que tu fez com aquilo que eu te emprestei? E o interessante é que essa pergunta, o que eu fiz com aquilo que eu recebi, é da minha consciência. É da minha consciência. Eu não te dei, ninguém. porque não é teu, tu vai ter que devolver um dia. Então, assim, quando nós falamos nessa questão do julgamento, por exemplo, nós imaginamos esse Deus severo, esse Deus que castiga, que dá benesses para um e castiga outros e etc. Não, na verdade é a nossa consciência. E à medida que nós vamos nos esclarecendo, na medida que nós vamos tendo conhecimento, mais responsabilidade a nossa consciência nos traz. Porque então nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que podemos e o que não devemos. Sim. Né? Porque muitas vezes nós podemos fazer as coisas, Com certeza. não devemos. Mas não devemos. Não devemos. Então, dentro dessa linha, eu estava lembrando agora que o Haroldo Dutra, Sim. ele fez uma palestra falando da doença consoladora. Tem um livro, A Doença como Caminho, tem... Mas é a doença consoladora, eu acho que é, se eu não me engano. Não quero me enganar aqui, mas acho que é. Em que ele fala dessa questão que nós, enquanto espíritos, quando estávamos no mundo espiritual, fizemos a escolha dessa prova. E aí, quando nós chegamos aqui na matéria, nós buscamos todos os caminhos para buscar essa cura. E é lógico, nós devemos fazer isso. Sim.
Mas o que nós não podemos e não devemos é nos revoltar quando essa doença, ela não... Está te batendo a porta, né? Quando ela é nós presente, não viva. vemos a solução Exato. desse problema. Porque o que acontece? Nós fizemos essa escolha e ela é redentora. Doença redentora é o nome da palestra dele. E ela é redentora por quê? Porque é uma prova que nós devemos cumprir. Redentora porque... revoltar é jogarmos fora essa oportunidade. Porque se ela é redentora, ela te redime. Exato. Né? Ela te isenta. Sim. Né? Ela te proporciona o pagamento. E por isso que até Jesus diz, fazer esforços para entrar pela porta estreita. Ou seja, não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Que é que nem tu vinha colocando. Tu sabe, né, que tu não deve. Então, por isso que muita gente não tem interesse mesmo. Mesmo. E nós percebemos isso no nosso dia a dia, Sim. né? Quando alguma pessoa nos chega e nos traz uma dificuldade e nós esclarecemos, sim, nós acolhemos, nós nos Sim. prontificamos em auxiliar, a espiritualidade também, mas nós, assim como esse espírito disse para essa menina, bendita és tu que estás assim, Sim. nós também dizemos para essa pessoa, olha, é a hora da mudança. Até porque, já vamos lá, até porque quem escolheu isso foi alguém maior do que eu, que foi tu. Sim. Com a vontade de Deus, nosso Pai. Exato. Entende? Então eu não posso interferir numa escolha que foi tua. Exato. Né? Não seria justo. Sim. Não seria justo. Uma mensagem final, se tu quer, o nosso agradecimento. Um abraço a todos, tenhamos todos um bom final de semana, uma boa semana e a reflexão para o nosso dia a dia. Claro que o Evangelho... O convite é o Evangelho. Sim, é um convite ao Evangelho de Jesus e que ele realmente assim toque os nossos corações. Obrigado a todos que nos acompanham, obrigado, Bea, né, por tu ter vindo, né, e que a gente possa repetir isso, porque às vezes mais cabeças, né, falando da mesma coisa, que é o Evangelho de Jesus, só esclarece todos nós ainda mais e nos ajuda ainda mais. Um grande abraço a todos e convidamos, né, semana que vem, estamos aqui. Continuamos na rádio, né, a todos que nos ouvem, e agradecemos então. Agradecido.